Prezados alunos, hoje a nossa conversa inicial vai ser sobre nutrição. A nutrição hoje é um tema bastante abordado, né? E a nossa disciplina vai relatar, vai trabalhar a nutrição no Brasil. Nesta primeira etapa, nós vamos ver aqui a unidade número 1, né, que vocês já estão com a apostila disposta aí no site para vocês consultarem. Nós não teremos a apostila física, vamos ter só a apostila virtual aí no ambiente de aprendizagem, né? E a nossa disciplina vai trabalhar a alimentação e nutrição no Brasil. O que nós podemos começar a falar sobre este tema com vocês hoje, né? Em primeiro lugar, cabe aqui uma apresentação da disciplina para vocês, né, dessa unidade que nós vamos começar a trabalhar e o que ela nos traz, né? Ele aborda, essa unidade aborda desde a alimentação da criança, do bebê, até a fase adulta, porque hoje, né, vocês que trabalham em escola sabem bem que as escolas hoje elas têm alunos lá na pré-escola, né, e alunos até lá o ensino médio. Então tudo isso aí vai juntar e vai fazer com que a gente possa identificar e trabalhar as várias particularidades desse tema. Como que a gente pode diferenciar, e é a primeira questão que se lança dentro da nossa disciplina, dessa primeira unidade, é o significado da alimentação e nutrição. Muitas vezes as pessoas acham que ao se alimentar, está se nutrindo, e a verdade não é bem essa. Nem sempre, quando a gente se alimenta, a gente está se nutrindo. Todos nós sabemos hoje a carga de comidas inadequadas que a gente faz uso, né? Esses fast foods, lanches, frituras, alimentos condimentados, refrigerantes, toda essa gama aí. E isso a gente, de repente, no bom jargão popular, assim, ó, enche a barriga, mas não está nutrido. E muitas vezes, com um acompanhamento mais cuidadoso, você come menos quantidade de alimentos, né? Ingere menos quantidade de alimentos e fica melhor nutrido, né? Vocês devem estar se perguntando, o professor está dando aula de nutrição e é bem forte ali, né? Está aparecendo no vídeo ali, né? Mas é aquela coisa, né? A gente está sempre à procura do aperfeiçoamento. Então, o professor de vocês não é um suprassumo da nutrição e alimentação, mas estou tentando melhorar um pouco a cada dia. Mas tirando essa parte um pouquinho aí para tirar o gelo desse nosso primeiro encontro, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, a diferença entre nutrição e alimentação. A alimentação é um ato voluntário, ou seja, a pessoa faz aquilo praticamente automatizado. Por exemplo, o café da manhã, almoço, janta, lanche, sei lá. É uma espécie de uma sequência que nós temos. Acordou de manhã, muitos já levantam para tomar o café, levantam comendo, outros vão tomar banho, enfim, é uma sequência de ações, né? E a alimentação, ela se relaciona com práticas alimentares, ou seja, lugares, costumes, religiões, isso aí tudo vai determinar como que vai ser a alimentação das pessoas, né? Já a nutrição é um ato involuntário,
ou seja, o indivíduo ele não tem como controlar a nutrição. Aquilo que eu estava falando antes para vocês, de se alimentar, ou na palavra certinha que a gente usa, comer. Eu almocei hoje, mas eu não me nutri. Eu talvez tenha ingerido nesse meu almoço, dependendo do que eu comi, 30% de nutrientes. Já numa outra oportunidade que eu faço um almoço mais cuidadoso, que eu elenco alguns alimentos a mais, eu vou ter uma nutrição maior. E qual é o diferencial? O que isso vai determinar na vida das pessoas? Aí eu entro com aquela coisa. Ou tu vai ser mais gordo, ou vai ser mais magro, ou vai ter anemia, ou vai ter uma disfunção qualquer no organismo. Isso aí é as diferenças que existem entre uma alimentação certa, aonde tu vai te nutrir, e uma alimentação errada, onde tu não vai te nutrir satisfatoriamente, ou tu vai comer mais açúcares, mais gorduras, mais sal, etc. Então tu não vai estar nutrido. E para a gente também poder seguir falando em nutrição, nada mais, nada menos, a gente tem que falar do corpo humano, né? Que a nossa nutrição ela vai começar lá pela boca. Se eu não tenho lá uma dentadura boa, eu não vou poder me alimentar satisfatoriamente. Eu vou ter dificuldade na mastigação, na deglutição. Isso aí é aonde começa uma nutrição perfeita. E antes do meu corpo, eu tenho o preparo dos alimentos, né? Que nós sabemos que o preparo, ele tem que ter umas condições básicas de higiene, né? Se são frutas, verificar se não estão passadas, enfim, todas essas coisas que vocês já sabem, né? Vamos falar um pouquinho agora nos tipos de alimentos que existem hoje, né? Que hoje a gente tem à disposição, que são, por exemplo, as hortaliças, os vegetais, né? Que aí entram vegetais, legumes, hortaliças, os carboidratos, que é tudo aquilo relacionado com massa, com pão, com açúcar, e as proteínas animais, que podem ser o leite, a carne, frango, peixe, enfim. E todo esse conjunto de alimentos, né, ele vai nos dar sustentação, aquela chamada pirâmide alimentar, aonde a gente às vezes vê naquelas figurinhas, né, da pirâmide alimentar, na base da pirâmide ali, aqueles elementos base, né, que são os carboidratos, que eles transformam-se em energia, no meio da pirâmide as proteínas e no topo da pirâmide os açúcares e as gorduras, né? Então isso em qualquer livrinho de nutrição que vocês encontrarem, ou livro de ciências das séries iniciais, vocês vão achar essa pirâmide alimentar, e é bastante interessante a gente observar. Só que nem sempre a gente observa essa pirâmide alimentar, né? A gente chega lá na hora de almoçar e fica meio que desatinado e começa a se servir. Aí, quando vê, o sujeito já está lá com o prato cheio e nem sabe muitas vezes o que comeu. Eu uma vez fiz um parêntese aqui de uma história, ia num nutricionista e a primeira coisa que ele me perguntou chegando lá, né? O que tu comeu hoje de meio-dia? A consulta foi lá pelas 6 horas da tarde. Eu disse para ele, não me lembro. Aí que está o problema. Tu enche o prato e nem sabe do que. Então são esses cuidados que a gente tem que ter na nossa alimentação, ou seja, fazer com que a gente sempre se sirva e use aquilo que não vai te fazer mal. O que significa, né, o ato de comer? Eu já falei para vocês que o ato de comer é um ato voluntário, tu faz quase que mecanicamente, e por que não dizer mecanicamente, né?
Falei também já das religiões, né? Certas religiões não permitem comer carne de porco, não permitem comer carnes em geral, outras não permitem comer depois de uma certa hora do dia, em períodos diferentes do ano. E também nós temos aquelas culturas, né? Aquelas populações, principalmente Ásia e África, que elas comem coisas que a gente nem imagina que se use como comida. Por exemplo, formigas, gafanhotos, aqueles bichinhos que dão nos ocos de troncos quando estão no chão, né? Uma espécie de umas larvas, né? Enfim, são hábitos alimentares não questionáveis, porque isso é das culturas deles lá, né? Então isso é uma questão de cultura, que para nós, vou comer grilo, vou comer aranha, vou comer gafanhoto, parece ser uma coisa nojenta, mas para eles é um ato normal, né? Também, né, nós temos que, como eu estava falando para vocês, no ato de preparar os alimentos, verificar as suas validades, se são verduras e frutas, lavar bem, porque junto disso, né, principalmente em hortaliças e frutas, podem vir vermes, né, germes que vão te dar algum problema de saúde. Nós temos aí as verminoses nas crianças, principalmente, né, que se tem mais notícia, claro, nos adultos também, mas a maior incidência é em crianças. Então isso tudo a gente tem que cuidar. Também, indo nesse sentido, nós temos, né, as diferentes fases da pessoa, por exemplo, do aluno, nosso aluno lá, vocês que trabalham em escola. O aluno, quando chega na escola, né, ele vai chegar lá no pré-escolar. Então essa fase é bastante difícil, porque muitas vezes o aluno vem com um certo vício de casa, vício alimentar, vício que a mãe e que o pai proporcionaram a esta criança, por exemplo, excesso de doce, excesso de amido, excesso de salgadinho, excesso de refrigerante. Aí aquela criança chega na escola e fica um tanto quanto desajustada e desconfortável, porque lá na escola vai ter uma merenda, e hoje as escolas têm uma merenda, creio eu, bem balanceada, com comida de verdade, arroz, feijão, carne, verduras, legumes, né? E isso às vezes causa dificuldade, porque muitas vezes essas crianças do início do período escolar, elas têm uma certa dificuldade no aceitamento dessas refeições. Depois nós temos a fase escolar, que é a partir dos 7 anos, né? Aí já fica um pouquinho mais fácil o trabalho e ao mesmo tempo mais difícil com alguns, porque aí a criança já sabe o que quer, já, entre aspas, né, tá viciada numa boa Coca-Cola, tá viciada num salgadinho, e ele quer levar de casa um salgadinho de merenda e uma lata de refri. Isso é comum. E é uma coisa que se tem que trabalhar dentro das escolas, vocês que trabalham nas escolas, de oferecer, né, a esses alunos uma comida de verdade e de qualidade, como as que são servidas. Depois nós temos a fase da adolescência, né? A adolescência é aquela fase onde é uma revolução. E aí sim, essa gente, pelo que eu vejo o pessoal comentar, é muito difícil fazer esse povo comer comida de verdade. Ou seja, fazer uma refeição que não tenha porcaria dentro, né? E porcaria isso inclui refrigerante, salgadinho e etc, né? Então, e é a fase, né, da explosão, é a fase da formação desse indivíduo, desse corpo, né? Na adolescência, a gente tem até alguns que dizem o estirão da adolescência, né? Ou seja, começa a crescer de um semestre para o outro,
houve modificações no corpo desse adolescente, né? O corpo vai se modificando de uma velocidade bem grande e é aí que ele precisa de uma alimentação adequada para que todo esse processo se dê com êxito, né? E aí é que entra a parte, né, que a gente tem que insistir para essa gurizada de fazer uma alimentação bastante regular e com elementos que não vão prejudicar. Por fim, chegamos na fase dos adultos, que somos nós, né, que também a gente tem hábitos alimentares, seja eles pela falta de tempo, seja eles pela preguiça ou qualquer outro meio. Aqueles que trabalham o dia todo, né? Aí alguns, por exemplo, aqui onde eu trabalho, na reitoria em Santa Maria, muitos trazem lá a sua marmitinha de casa, a sua comidinha de casa, porque além de ser uma coisa mais econômica, é mais saudável, ele que fez lá tal. Outros já tem que ir no restaurante e a gente se queixa muito, né, da qualidade da comida. Muitas vezes, né, a gente até brincando aqui entre os colegas, a gente diz lá que tem uma ala do restaurante que serve comida francesa, o restot de ontem, ou seja, o que sobrou de ontem, né? E então isso te traz prejuízo. Eu não almoço mais aqui na rua, perto aqui da reitoria, porque a comida não é de qualidade boa, cara, né? E estava me fazendo mal. Então hoje eu trago também a minha marmita de casa, que eu sei que é uma alimentação não lá de excelência, mas é bem elaborada e bem feita. Nesse nosso primeiro encontro, pessoal, nós vamos trabalhar essa unidade 1. Como eu já postei ali no ambiente para vocês, né? Nós vamos ter uma apostila à disposição de vocês ali. A apostila física não vai existir neste modelo que a gente vai